Bom dia, obreiros, pastores, bispos. Nesta manhã de domingo, desde o Jardim das Oliveiras, aqui no Templo de Salomão, quero pedir a Deus que Ele abra o nosso entendimento para que juntos possamos meditar na Sua palavra e desenvolver a nossa salvação, para que o nosso serviço ao nosso Deus seja aceitável e aprovado, e Ele seja glorificado por meio de cada um de nós. E você que crer e concorda com esta oração, diga amém. Assim seja. Dando continuidade ao estudo do livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É muito forte essa ordem divina, quando diz não erreis. Como ele pede que a gente não erre se nós somos humanos, se nós somos imperfeitos, somos falhos? Porque nós que conhecemos a verdade, nós que tivemos uma experiência pessoal com Deus, quem é batizado com o Espírito Santo, ele está se dirigindo a estas pessoas. Nós sabemos quando é a nossa carne que fala, quando é os outros que falam, quando são os problemas que falam, quando são os demônios que falam e quando é Deus que nos fala. Agora, a decisão de obedecer a mim, aos outros, aos demônios, aos problemas ou a Deus é uma decisão pessoal, é minha, como também sua, é exclusiva. Deus não nos deu um espírito de opressão. Deus não é ditador. Deus nos deu o espírito de liberdade, de libertação. Somos livres para obedecer ou não. Ele nos deu livre-arbítrio. E nessa escolha de obedecê-lo ou não, a gente revela se nós estamos bem, se nós estamos no espírito ou se nós estamos mal, se nós estamos na carne. Então, aí ele fala, não erreis, não errem. Quer dizer, não cometa o erro, não pense que você fazendo mal, você vai colher o bem. Pelo fato de você ensinar o bem, conhecer o bem, falar da palavra de Deus, mas fazer o que é errado, isso vai fazer com que você colha as consequências dessa ação, dessa escolha errada. Não se deixe escarnecer. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então Deus, Ele não se deixa zombar. Deus não se deixa escarnecer. Ele permite que a gente colha o que a gente plantou, para que a gente amadureça, para que a gente desenvolva, para que a gente tema a Ele. Quer dizer, tenha respeito, não medo, mas respeito. Então, você talvez esteja aí agora sofrendo as consequências de ter errado, feito uma escolha errada. Isso não é para você se rebelar contra Deus, contra a obra de Deus, contra a fé, contra a igreja, contra a santa palavra do Altíssimo, não. Mas é para você olhar para dentro de você, reconhecer o seu erro e assumir as consequências do seu erro e amadurecer. E não sair da obra, sair da igreja ou falar mal dos outros ou se acomodar, porque isso não vai resolver. Isso vai intensificar ainda mais o seu problema. Por isso ele fala, porque o que semeia na carne, na sua carne, quer dizer, fazendo a sua vontade, da carne ceifará corrupção, quer dizer, a destruição, corrupção, o que é mal, o que é mentiroso, ilusório, né? Mas o que semeia no Espírito, quer dizer, se sujeitando ao Espírito Santo, se sujeitando à direção, se sujeitando ao Espírito da palavra de Deus, que é um espelho, como falávamos ontem, diz aqui, do Espírito ceifará a vida eterna. Quer dizer, vai ter vida aqui e ainda tem a vida eterna. Aqui você tem paz, segurança, coragem, disposição, definição, mas também tem certeza da vida eterna. Em outras palavras, veja que o versículo 8 deixa bem claro que a escolha da gente se auto-enganar ou enganar os outros ou se deixar enganar é nossa. Então, tem gente que se auto-engana, tem gente que engana os outros e tem gente que é enganada. Quem conhece as Escrituras Sagradas, quem tem o Espírito de Deus, não se auto-engana, não engana os outros
e nem se deixa enganar, porque conhece o seu real estado. A palavra de Deus, que é um espelho, revela quem realmente somos. E nós decidimos. Quem é batizado com o Espírito Santo, veja aí, olha, semeia, faz a escolha de semear no Espírito ou na sua carne. Então, não semeie na sua carne, não tente impor a sua vontade, as suas manias, os seus desejos, os seus sonhos a Deus, porque isso vai colocar em risco, obreiro, colaborador, a sua salvação, a sua fé, a sua comunhão com Deus e, consequentemente, a vida das pessoas que Deus quer salvar através de você. Mas para isso você não pode semear na sua carne, semeie no Espírito, se sujeite ao Espírito Santo. Eu vou falar uma coisa para vocês, uma experiência. Todas as vezes que eu me sujeitei ao Espírito Santo, eu fui surpreendido. Ele fez algo maravilhoso. E todas as vezes que eu me sujeitei à minha carne, eu fui decepcionado. Então, faça a escolha certa. Ele conclui no versículo 9: e não nos cansemos de fazer bem. Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Quer dizer, a gente não pode se cansar de fazer o bem. Orar, jejuar, evangelizar, atender o povo, meditar, ser simples, transparente, humilde no espírito. Não se canse de fazer o bem. Ainda que as pessoas não reconheçam, não valorizem, isso não deve você e eu esperarmos de ninguém. Reconhecimento ou valorização dos outros, mas sim a recompensa que vem de Deus, como fala no versículo anterior, né? Que nós vamos ceifar a vida eterna. Quer dizer, nós vamos colher. Agora nós estamos semeando, agora nós estamos plantando, agora nós estamos suando, nós estamos gemendo, nós estamos sacrificando. Mas vai haver a colheita. E essa colheita não vai ser só nesta vida. Aqui serão as almas sendo alcançadas, libertas e salvas. Mas a colheita principal é a vida eterna, é a salvação. Então ele diz, olha, não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo, no tempo de Deus, no tempo certo, não no nosso tempo, nós vamos colher, se não houvermos desfalecido. Então veja que a pessoa que se desfalece, que desanima, que se entrega ao cansaço, que eu não tenho tempo para trabalhar, que eu não tenho tempo para evangelizar, que eu não tenho tempo para ir na igreja, que eu não tenho tempo. Meu amigo, quem faz o tempo somos nós. Os ricos e os pobres têm 24 horas como todos. Os que conhecem a verdade e os que não conhecem têm também 24 horas. Os bons e os maus têm 24 horas. Os que conhecem a verdade e os que ainda não conhecem também têm 24 horas. Todos nós temos o mesmo tempo. Agora, quem vai decidir como esse tempo vai ser usado, aplicado, é cada um. Então, cuidado. Não dê desculpas. Não se canse de fazer o bem. Se você não desfalecer, você então vai colher. Porque quem planta, colhe. E no versículo 10, ele diz, então, enquanto temos tempo, e estamos vivos, Jesus ainda não voltou para arrebatar a igreja, apesar dos muitos maus exemplos dentro e fora da igreja, apesar dos anticristos, como disse o apóstolo João, que surgiram e surgiriam e têm surgido no nosso meio. Diz aqui, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou aos da família da fé, é o significado. Façamos o bem a todos. Vamos dar um bom exemplo, vamos dar um bom testemunho, vamos falar de Deus, vamos viver o que nós estamos pregando, mas principalmente aos da família da fé. Pratiquemos isso, cuidemos uns dos outros, respeitemos uns aos outros, consideremos uns aos outros, porque ninguém é melhor do que ninguém na obra de Deus. Todos somos servos e só existe um Senhor, e esse é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Guarde esta mensagem, medite nela. O Espírito Santo vai falar ainda mais. Tenha uma reunião maravilhosa, um dia abençoado. E não esqueça, nos veremos aqui no templo, aí na sua igreja, na IURG ou nas nuvens. Até lá!